Vamos lá, nesse vídeo eu quero falar com você sobre por que pular o café da manhã pode não ser uma boa ideia. Não é incomum aquela pessoa que está com peso um pouquinho mais alto falar para mim assim, Dani, eu não tenho fome pela manhã. E existe um motivo e vou além. Não é saudável não comer pela manhã. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Inclusive, nesse vídeo nós vamos circundar a nossa conversa falando sobre metabolismo, falando sobre ciclo circadiano e no final eu quero deixar uma palavra para vocês sobre o jejum intermitente, que foi algo que eu sempre fui contra, entre aspas, mas eu tenho as minhas ressalvas, mas nesse raciocínio desse vídeo eu acho que é uma boa ideia, às vezes até você fazer o jejum intermitente, mas você vai ter que ficar no final do vídeo para entender o contexto. E quando a gente for falar agora, iniciando agora, sobre o café da manhã, é importante que a gente entenda sobre o ciclo circadiano. E mais interessante que isso é que o Prêmio Nobel de 2017 ele foi dado a 3 pesquisadores que falavam sobre ciclo circadiano, mas a primeira pesquisa deles não era sobre ciclo circadiano, era sobre abelhas, não era abelhas, moscas, sobre frutas, mas eles entenderam, eles conseguiram interpretar como as células respondem de acordo com os horários do dia. Foi por isso que eles responderam e ganharam esse prêmio Nobel. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso ciclo circadiano, ele corresponde às nossas células, fazendo com que a determinados horários do seu dia você tenha melhor ou pior resposta metabólica ao que você está fazendo. Por exemplo, à noite não é um bom horário para você comer, porque você está expressando hormônios e está com uma sinalização celular voltada ao descanso e reparação, e não para o processo anabólico que seria se alimentar. Que interessante, né? Deixa eu interpretar um pouquinho mais. Tem um outro estudo muito interessante que ele analisou os ratinhos. E aí eles tinham 2 grupos dos ratinhos. O primeiro grupo era um grupo que comia o dia inteiro uma dieta à vontade. Coma, e obviamente os ratinhos inflamados em hiperfagia, e tem um porquê que eu vou explicar daqui a pouco, hiperfagia é quando você come demais, né? Eles ganharam peso. E o segundo grupo, eles pegaram os ratinhos, deram a mesma quantidade calórica, ou seja, não teve alteração nas calorias, eles deram a mesma quantidade e qualidade calórica, ou seja, uma dieta de fato para engordar, mas somente no horário, no período que era dos hábitos dos ratinhos, ou seja, à noite. Os ratinhos têm hábitos noturnos. Então eles pegaram aquela mesma quantidade calórica e deram para os ratinhos somente à noite, durante o dia não. Pasme você, os ratinhos que respeitaram a sua atividade metabólica, a sua atividade... Deixa eu só desligar minhas notificações que não para de notificar aqui. Aí, os ratinhos que pegaram e comeram somente no período da noite, que no caso é onde eles têm maior atividade, não engordaram. Então olha só que interessante, respeitar todo esse ciclo circadiano, ele é muito interessante. Inclusive, também tem um artigo que aí eles correlacionaram humanos, né? Só que a ideia não era necessariamente fazer o jejum para perder peso, mas sim para ter uma resposta da melhora do metabolismo como um todo, inclusive de exames laboratoriais. Eram pacientes que às vezes já estavam em pré-diabetes e tudo mais. E é interessante que eles fizeram um jejum intermitente brando, né? Não era aquele de dia sem comer, que é o que eu sou contra, mas só de ajustar os horários que essas pessoas iam comer sem alterar a dieta deles, já teve alteração nos exames, uma melhora nos seus exames, inclusive também teve uma melhora na perda de peso, ou seja, teve uma perda de peso ali, por mais que não fosse o objetivo do estudo. Então, juntando com a ideia dos ratinhos, a gente consegue também entender em seres humanos que também há uma melhora quando a gente respeita esse ciclo circadiano. E aí entra um ponto muito interessante. Por que não comer pela manhã pode não ser uma boa ideia?
Justamente porque o nosso ciclo circadiano, ele inicia ao amanhecer. Não sei se seria esse termo correto, mas vamos partir do ponto que ele inicia a partir do amanhecer, dando uma linha cronológica aqui. Quando a gente coloca desse ponto, o café da manhã ele tem uma função muito importante, mas vamos primeiro entender o metabolismo. Logo pela manhã, no primeiro horário da manhã, você tem um despertar, que é ocasionado pelo próprio cortisol, junto com a testosterona. E com isso, nessa primeira hora da manhã, ou seja, no seu primeiro período do dia ali como um todo, você tem maior sensibilidade à insulina. E o que isso significa? Que quando você come logo pela manhã, a mesma refeição que você come de manhã, ela teria uma resposta metabólica diferente se você fizesse ela no período da noite. Por quê? Justamente pelo caso da sensibilidade à insulina. Como eu falei na parte do cortisol e também na parte da testosterona, são exames que recomenda-se que você faça logo pela manhã. Porque se você faz ele à tarde ou enfim outro horário, ele já pode ter uma alteração, ele já pode enviesar os dados. Então, o período da manhã ele é muito importante. Já à noite, o teu metabolismo é completamente diferente. É como se teu metabolismo entendesse uma questão que durante o dia ele está pró-anabólico e à noite pró-catabólico. E a gente consegue observar isso pela expressão dos próprios hormônios a determinados horários. Como eu falei, logo pela manhã nós temos ali a própria testosterona e o cortisol. À noite você já tem a própria melatonina, à noite você tem mais expressão de GH, à noite você tem mais expressão de glucagon, à noite você tem mais expressão de grelina, que são hormônios, inclusive, correlacionados à fome também. A melatonina, ela dessensibiliza a própria insulina quando você vai comer no horário errado. Se você tiver tudo reguladinho, todo o teu metabolismo vai funcionar melhor. Então, olha só que interessante. Aí você vai à noite, você não tem fome pela manhã, você carrega todas as suas refeições para o período da tarde e da noite e automaticamente, principalmente à noite, as pessoas têm hiperfagia, têm um descontrole alimentar no período da noite, mas à noite o teu próprio metabolismo, por exemplo, quando começa a expressar mais melatonina, ele já fala assim, não, mas agora não é hora de comer. Isso quer dizer que você não deve comer à noite? Não, de forma alguma. Você pode fracionar suas refeições, inclusive fazer a sua ceia. Contudo, o que a gente está falando aqui, eu estou partindo do pressuposto daquela pessoa que está comendo em demasia, que está comendo descontroladamente, que não consegue pesar o que come, que vai comendo até matar a fome, mas se ela está com má sinalização da fome, automaticamente ela vai comer demais. Pô, você viu como que é interessante, como o teu metabolismo ele vai se regulando? E por que as pessoas então não têm fome pela manhã? E é um ato comum, o pessoal sempre fala isso. Cara, normalmente pela manhã é porque elas comeram demais no período da noite. Inclusive, se você tem esse hábito aí, deixa aqui nos comentários, acho que vai ser legal essa troca de ideia. Aí ela chega pela manhã, mas ela comeu demais à noite, aí ela se sente estufada, se sente inchada, ela se sente com má digestão, um pouquinho às vezes até de náusea, aí obviamente não vai ter fome pela manhã e pula o café da manhã, levando essa refeição para a hora do meio-dia, daí vai para a tarde e assim por consequência. Esse é um ponto muito interessante da questão do comer logo pela manhã. Só que quando você vem e faz a sua refeição logo pela manhã, você tem outras melhoras. Por exemplo, você tem a melhora da tua inflamação, ou seja, todos nós temos uma inflamação crônica aqui, seja mais ou menos, mas todo mundo tem um pouco, seja por uma má alimentação ou às vezes até mesmo a poluição que a gente tá exposto, algumas pessoas que fumam, outras pessoas que bebem, então todo mundo tem o seu grau de inflamação. Mas só no ato de você se alimentar melhor e tomar um cafezinho da manhã e seguir as refeições do seu dia respeitando o período noturno e o jejum que eu vou conversar com vocês daqui a pouco, você já diminui a sua inflamação. E uma vez que você diminui essa inflamação, você já tem uma melhora no teu sistema metabólico como um todo. Então já é mais um motivo para você pegar e melhorar o seu café da manhã.
Outro ponto interessante é você ver a questão do seu intestino. Então, quando você acorda de manhã, por exemplo, e você toma um iogurte natural, coloca ali alguns probióticos, você pode até mesmo colocar pré-bióticos, que seriam as fibras ali, né? Cara, isso já melhora o teu intestino. E todo o panorama metabólico, inclusive de doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres, alguns tipos de cânceres, a própria dislipidemia, tudo isso você arruma, primeiro, arrumando o intestino, porque o intestino, ele sofre a primeira inflamação. Você comeu, aí você comeu alguma coisa muito gordurosa, teve ali toda a expressão das enzimas para quebrar aquela gordura, as lipases ali, mas o intestino sofreu o primeiro dano. Então, quando você melhora o intestino, você melhora a absorção dos seus nutrientes, o que vai carregar menos inflamação para dentro de você. Nós temos junções, a gente chama de junções fortes, né? Do seu intestino, que daí ele está aqui, ele está forte. Só que aí quando está inflamado, ele, entre aspas, fica fraca essas junções e começa a passar inflamação para dentro do teu sistema, deixando o sistema mais inflamado. E uma pessoa com sistema inflamado, uma inflamação crônica de baixo grau gera o quê? As DCNTs, né? Ela vai gerar patologia, síndrome metabólica no futuro. Tudo isso começa em, primeiro, comer melhor pela manhã. Aqui entra um ponto muito interessante também, que é a questão dos hábitos, né? Deixa eu contextualizar e devagar minha cabeça aqui, porque como não tem muito roteiro, eu tenho que ir entrando na minha linha de raciocínio. Tem um livro muito interessante que se chama O Óbvio que Ignoramos. E lá, o Jacob Petri, que é o autor do livro, ele fala sobre a dificuldade, a primeira dificuldade para atingir qualquer resultado. Ou seja, vamos contextualizar para a gente aqui. Quando você pega e vai começar a correr, você tem uma dificuldade, independente se você é iniciante ou avançado, que seria no aquecimento. O primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, os 5, 10 primeiros minutos, é aquele momento que você sente mais desconforto, que o baço dilata, que você sente aquela dor na lateral da barriga, que o coração começa a acelerar, que você acha que você não vai aguentar, mas passado esse primeiro momento, você começa a se sentir mais confortável. E quando você ajusta a sua velocidade ali, de acordo com a sua capacidade, cara, você pode correr por horas. Muitas vezes as pessoas não é que elas não têm capacidade aeróbica para correr ou capacidade física. Claro que ter um condicionamento físico vai ajudá-la a ir mais longe. Mas às vezes elas não se conhecem a tal ponto de controlar a velocidade delas para poder correr os seus primeiros 5 quilômetros que seja. Interessante, né? E por que eu estou dizendo isso? Que quando, na teoria, tudo é bonito, né? Pô, se você fizer isso, fizer assado. Mas você vai ter uma questão comportamental de atravessar essa primeira passagem, essa primeira barreira, né? Que seria a mudança desses hábitos. Uma pessoa que está a vida inteira dormindo tarde, acordando tarde, não comendo logo pela manhã, agora chegar e entender que ela precisa ter uma melhora disso, vai ser uma mudança de hábito completamente diferente, difícil. Mas aí você pode fazer alguns ajustes. Por exemplo, você pode não necessariamente comer logo ao acordar, mas esperar 2, 3 horas ali. Você pode diminuir um pouquinho das refeições que você está fazendo à noite, ou seja, ir de forma mais gradativa. Dessa forma, eu vejo que o pessoal gera mais aderência ao plano e consegue. E não é incomum da pessoa chegar no meu consultório falando que não tem fome pela manhã. Aí nós aplicamos as técnicas, inclusive eu tenho uma consultoria online, que ali eu passo sua dieta, passo o seu treino, te acompanho semanalmente, os treinos é para academia. E, cara, é um trabalho incrível, graças a Deus a gente está se desenvolvendo. Se você quer saber mais, vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link da descrição, tá? Consultoria online lá. Não é incomum o paciente chegar para mim falando que não tem fome pela manhã, aí nós aplicamos a primeira dieta, o respeito, a fome, saciedade dessa pessoa e tudo mais, mas aí ela vai, passa ali 2, 3 semanas, uma semana, ela já manda mensagem falando que tá ficando com fome pela manhã, tem que ajustar a dieta, e tá tudo bem, mas é só para você entender que às vezes o metabolismo e o ciclo circadiano dessa pessoa estava completamente desregulado. Isso é muito interessante, cara. Na boa, para mim isso aqui é muito interessante,
Porque depois que você passa por isso, você já sente diferença. Eu mesmo, eu não consigo mais meter o louco de comer à noite 100% assim, tipo ter aquele descontrole alimentar, entende? Eu me sinto desconfortável. O que antigamente para mim não ligava, hoje se eu comer demais nesse período, eu já sinto um desconforto que eu prefiro não ter. Sabendo que eu vou ter esse desconforto, eu prefiro não ter esse descontrole. Eu falo isso mesmo sendo nutricionista, treinador, que além disso eu também sou ser humano. Então a gente aprende que muitas vezes a questão alimentar está ligada às emoções. E todo mundo tem algum tipo de problema emocional. Feliz é aquele que faz a terapia para conseguir antever isso e conseguir se preparar para o que está vindo pela frente. Beleza. Passado esse primeiro momento, aí a gente entra na questão do jejum intermitente, que é algo que eu quero testar agora em mim, né? Eu já testei o jejum, só que eu fazia o seguinte, eu comia à tarde e aí eu comia no período mais pra noite, assim, tipo com aquele medo de passar fome antes de dormir, eu deixava para comer o mais tarde possível e voltava a me alimentar lá no almoço. E se você for ver por toda essa lógica que eu tô falando para você aqui, não é o melhor caminho. O melhor caminho é talvez você parar de comer mais cedo e poder tomar o teu café da manhã. O melhor jejum até então que a gente consegue ver é o jejum de 12 a 14 horas. E vou explicar. Por quê? O meu problema com o jejum intermitente, o meu problema referente aos meus pacientes, é ver que eles não conseguem gerar aderência. Às vezes a pessoa está a fim de perder peso, aí ela perde 1, 2 quilos ali, ela fica animada, mas é uma dieta que não gera sustentabilidade a longo prazo. E eu sempre vou falar, esse jogo aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então se você quer emagrecer hoje, os mesmos caminhos que te levam a perder peso, os caminhos que te levam a perder peso são os mesmos caminhos que te mantêm nesse peso magro, nesse peso baixo. Então, fiz um jejum, fiz uma cetogênica, fiz uma carnívora, fiz a da selva, fiz qualquer dieta que seja. Se você não conseguir seguir, não adianta, a melhor dieta na gaveta não funciona, entende? Beleza, mas se a gente respeitar o ciclo circadiano, entendendo que à noite o nosso corpo está expressando hormônios mais catabólicos, ou seja, que está favorável ao período, entre aspas, da fome, e durante o dia ele é mais anabólico, ou seja, ele tem mais capacidade de absorver nutrientes e tudo mais, cara, isso aqui é sensacional. E aí a gente não precisa entrar naquela guerra de ficar horas sem comer, gerando descontrole alimentar, quando vai quebrar o jejum. Então, por exemplo, se você comer ali 3 horas antes de dormir, 2, 3 horas antes de dormir, e se alimentar 1 hora depois que você acordou, cara, você já vai ter uma janela média aqui de 12 a 14 horas, o que já se aplica como um jejum, já vai ter os benefícios do jejum. Se isso for adicionado, inclusive, com um baixo déficit calórico, cara, você já vai ter perda de gordura, já vai ter um excelente movimento, um excelente resultado. Pô, isso aqui é interessantíssimo, cara. E eu espero que isso aqui tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixa nos comentários aqui. Agora eu vou deixar esse vídeo como recomendado, porque o YouTube fala que esse aqui é o melhor vídeo para o meu espectador. Então clica aqui, eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Mas antes, se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever e também deixa seu like aqui para o YouTube entender que isso aqui é relevante e divulgar para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!